agora eu vou passar para vocês algumas dicas que podem ajudar na realização das tarefas escolares. Essas dicas, elas são ofertadas por diversos autores. O que eles dizem? Que o ambiente onde a criança está fazendo atividade é interessante que não tenha tantos estímulos. Então, por quê? Porque senão aumenta a probabilidade da criança se distrair. Então, na mesa onde ela vai fazer a tarefa, tem só o material que ela vai usar. Ela está usando lápis, borracha, caneta ou lápis de cor, é só isso que tem. Tira todos os outros estímulos da mesa, porque quanto mais estímulo tiver, mais a chance dela se distrair, o pensamento devagar, e aí ela não vai conseguir se concentrar naquela tarefa. O ambiente é interessante que seja bem iluminado, bem arejado, que a criança não esteja com frio, que ela não esteja passando calor também. Um ambiente agradável, aconchegante, silencioso, tranquilo, calmo. Um ambiente, por exemplo, veja só, se a criança está inserida num contexto lá e que ela está escutando brigas ou discussões, né, das pessoas dentro da casa, ela não vai se concentrar para fazer a tarefa, porque o ambiente está tumultuado. Ou então, as pessoas estão conversando sobre uma programação muito divertida que vão fazer amanhã, o que a criança está envolvida. Também, ela vai ficar atenta ao que estão falando, ela não vai se concentrar. Ou então a televisão ligada, né? No programa que ela gosta, pior ainda, né? Como que ela vai se concentrar? Então, evite os estímulos distratores. Por exemplo, celular, videogame, TV ligada, aquele excesso de estímulos que podem dificultar o processo atencional da criança. Outra coisa, uma criança que está faminta, é bem provável que ela só pense em comida, então ela não vai se concentrar na tarefa. Uma criança que está com muito sono, é bem provável que ela vá debruçar ali em cima do caderno e vai dormir. Então a criança precisa estar muito bem nutrida, bem agasalhada, ela precisa descansar, ela precisa dormir, ter uma boa noite de sono, ela precisa dormir. Se ela está em idade escolar, ela tem que dormir pelo menos umas 10 horas por noite. Por quê? Porque se ela tem uma boa noite de sono, ela tem um sono reparador, um sono restaurador, isso favorece a consolidação da memória, a consolidação das informações na memória de longo prazo. Ou seja, ela consegue reter aquele conteúdo, ela consegue absorver aquele conteúdo e consegue utilizar aquele conteúdo posteriormente, ela consegue lembrar mais do que ela aprendeu durante o dia. A rotina também é importante. Crie uma rotina que favoreça o processo de aprendizagem. Procure fazer as atividades sempre no mesmo horário e sempre no mesmo ambiente, no mesmo local, para que o cérebro vá se acostumando com essa rotina. O que vem antes? Eu vou para a escola, eu chego da escola, tiro o uniforme, tomo café, faço atividade. Por exemplo, tá? É uma ideia, né? Mas você não precisa fazer dessa forma, você vai fazer como é melhor para você. Mas assim, tem que ter uma rotina, a criança tem que ver, o cérebro tem que associar o que vem antes, o que vem no meio, daí eu faço atividade e o que acontece depois. Por exemplo, depois que eu faço atividade, eu tenho direito de assistir o meu programa preferido, de fazer a atividade agradável que eu gosto. Primeiro eu faço a tarefa de casa, depois eu vou brincar com o meu brinquedo preferido, depois eu vou assistir o meu desenho ou ver o filme que eu gosto. Outra dica, a criança também pode fazer por primeiro as tarefas que exigem mais dela e ela pode dividir essas tarefas em passos menores. Se a tarefa é muito longa, ela pode adotar também intervalos de tempo entre uma tarefa e outra para que ela possa descansar. Lembrando que precisa da supervisão do adulto, porque senão ela vai falar que vai descansar e larga a tarefa e aí não volta mais, né? Então é importante que a gente esteja supervisionando, mas sempre pensando no que é o melhor para a criança naquele momento.